Já dizia Augusto Cury que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Para não ser injusto, eu já vi isso também em alguns livros do Robert Kiyosaki, né? Sempre dizendo, aconselhando estudar a vida de empreendedores, estudar a vida de pessoas que já passaram por problemas que você passa ou que atingiram o sucesso, ou atingiram os seus objetivos, o objetivo que você quer. Por isso a gente resolveu fazer uma lista aqui dos 5 filmes que todo empreendedor deveria assistir. Bom, são filmes recentes, eu espero que vocês gostem porque são filmes muito legais. Todos eles têm muita história, muita bagagem, muita lição assim para passar. Então, a maioria veio de livros, né? E a gente vai começar pela Procura da Felicidade, de 2006. Ele é estrelado pelo Will Smith. O Smith vive o Chris Gardner, né? Que é um cara que está passando por dificuldades. Ele cometeu alguns deslizes, alguns erros e fez bastante dívida. E aí a mulher dele acaba brigando com ele se separa da esposa e fica com o filhinho. O interessante dessa história, assim, ele vira sem teto. Ele perde, inclusive, a casa que ele morava de aluguel, que ele não conseguiu pagar o aluguel. E na vida real, ele passa quase um ano nessa rotina, né, de ir para abrigo, de tentar sopa, participar lá do sopão, entrava na fila para o sopão para poder alimentar o filho dele e também se alimentar. Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. É uma história realmente emocionante, baseado em fatos reais. O Chris Gardner realmente passou por tudo aquilo e venceu. E aí escreveu um livro no qual foi baseado esse filme. Quem não assistiu ainda, assista. Quem assistiu, se puder, veja o livro, né? O livro ele é muito mais completo. Ele conta, inclusive, ele começa com a infância do Chris Gardner, né? As dificuldades, violência que ele passou. Hoje, o Chris Gardner, ele, além dos direitos do livro, né? Ele ganha vida dando palestras e ele tem uma corretora que já vale mais de 600 milhões de dólares. Então é uma história assim muito legal, não só em questões financeiras, né, mas de vitória mesmo, de sucesso, de garra e de superação. Esse filme ele teve uma indicação ao Oscar de melhor filme, e acabou não levando, e 2 indicações ao Globo de Ouro, de melhor filme e melhor canção. Também não levou. Tá? Thank you. First thing I got to tell you is I don't want to disappoint anybody, but when you get a reception like this, I need to let y'all know that Will Smith is not coming. This is as good as it's going to get right here. I will always also share with you that you get to, all of us, you're going to get to a point in your life where you have something called people. And these people who work for you and work with you, it's their job to protect you from yourself. And what I mean by that is on days like today, occasions such as this, they're going to tell you what to say and how to say it. And I will submit to you that when that day comes in your life, and folks tell you what to say,
The best thing for you to do after you take it into consideration is to take it and go like this. All right? Go like that. That's probably, and that felt good. That's probably how some of your professors felt after reading your work. O segundo título é Quem Quer Ser um Milionário, de 2008. Para você que assistiu, você pode ter tido a impressão que era um filme de Bollywood, né? Um filme indiano. Na verdade era um filme britânico e acho que foi proposital. Eles quiseram dar essa carinha aí e conta a história do Jamal, né? O menino que passou uma infância miserável e violenta, e ele chega num programa de quiz e através de todas as experiências que ele vai lembrando e resgatando da vida dele, da infância, ele vai conseguindo acertar as perguntas e avançando no programa até ganhar $1 milhão. Esse filme é muito legal porque mostra a busca de uma força interior, né? Todo empreendedor deve ter isso, deve resgatar, conseguir se automotivar e puxar de dentro de si uma força para poder encarar os obstáculos, enfrentar as dificuldades. Uma coisa curiosa sobre esse filme é que uma cena em que tem um ator que assina a foto do Jamal, né, quando ele é criança, é o verdadeiro apresentador do programa Quem Quer Ser um Milionário. Quer dizer, também é baseado em fatos reais, né, de um programa lá que existia na Índia e tal, e o cara faz essa ponta aí participando. Esse filme foi indicado para 10 estatuetas do Oscar e levou 8, inclusive de melhor filme, e foi indicado para 8 Globos de Ouro. É um filme que realmente é bastante notável e ele tem um clima bem legal, assim. Vale a pena dar uma assistida para quem não viu ainda. Terceira posição do nosso ranking vai para a Rede Social, né? O filme que conta a história do Facebook, de onde surgiu o Mark Zuckerberg, né? É um filme de 2010, muito legal, é bem interessante toda a história, né? Saber lá do sócio que ele tinha lá, o Eduardo, né? O sócio brasileiro, que acabou sendo enganado, passado para trás e perdeu a parte dele no Facebook. Hoje ele dá palestras, é um milionário, vive bem, mas é interessante saber como aconteceu as coisas nos bastidores. Um fato interessante é que o Mark Zuckerberg disse que nunca assistiria o filme. E no fim, depois que estreou, ele levou os funcionários, assistiu junto com os funcionários, e ele comentou que tiveram vários erros, né? Que uma das coisas que eles acertaram foram nas roupas que ele usava. You think you know me. I've read enough. You know how much I've read about you? Esse filme foi baseado num livro chamado Bilionários por Acaso, que também é uma ótima leitura, vale a pena dar uma olhada. A Rede Social teve 8 indicações para o Oscar, mas acabou levando apenas 3. Melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor trilha sonora. Por outro lado, ele teve 6 indicações para o Globo de Ouro e levou 4, incluindo de melhor filme e melhor diretor. Nos Estados Unidos, o Globo de Ouro ele é até mais importante que o Oscar, né? Principalmente para quem entende mais, é cinéfilo, conhece mais da parte do cinema. Então, parabéns para a Rede Social, que valeu a pena. O quarto colocado é Jobs, né? A história de Steve Jobs. Cara, esse filme realmente é fascinante. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um fanzaço do Steve Jobs, né? E eu acompanho já desde o início da Apple, desde 1985, quando eles começaram lá e começou a surgir notícias aqui e tal. É um cara fantástico e depois que eu conheci mais a história dele, eu fui admirando cada vez mais. Claro que tem todo um lado, né, que a gente, principalmente o empreendedor, ele deve tomar cuidado, né, porque não é qualquer um que pode se dar o luxo de tratar as pessoas mal, igual ele tratava, e ainda assim conseguir montar uma equipe, conseguir avanços, né? A gente sabe hoje que é muito complicado, a partir do momento que você não respeita o profissional como ele não respeitava, a gente acaba perdendo, né, perdendo a confiança, perdendo a fidelidade daquela equipe e você não avança, tá? É uma particularidade do Steve Jobs. Para quem já leu uma biografia dele, eles falavam sobre o famoso campo de distorção da realidade, né? Que quando ele conversava diretamente com um funcionário ou com uma pessoa envolvida na equipe, ele conseguia passar a visão dele e essa pessoa ficava meio hipnotizada. Então, assim,
coisas de celebridade, o cara não é o que é, né? Não foi o que foi à toa, tá? Um detalhe importante sobre esse filme, uma curiosidade legal, né, é que o Ashton Kutcher, ele fez a dieta exatamente como o Steve Jobs fazia, à base de frutas, para entrar no papel. E ele passou mal, ficou hospitalizado dias antes de começarem as filmagens. Olha que coisa incrível. O Ashton não foi escolhido apenas por ser parecido, né? Ele ficou bem próximo mesmo com o Steve Jobs. Mas ele era um cara que sempre foi apaixonado por tecnologia. Ele bombava já no Twitter na época, e ele comprou ações de várias empresas de tecnologia como Skype, Spotify, o Airbnb, que por curiosidade, né, é de um brasileiro, e essas empresas ainda não tinham sucesso. Então, quer dizer, ele fez riqueza com ações de empresas de tecnologia. Ele já está meio que ligado nesse mundo aí e gosta da coisa. Outra coisa interessante do filme é que tem uma cena em que o Steve Jobs revela a publicidade da Apple em 1984. E tem uma participação especial do Nolan Bushnell, é o fundador do Atari, né? Que inclusive foi a primeira empresa que o Steve Jobs trabalhou antes de fundar a Apple. Tem umas coisinhas legais assim, e é muito bacana esses detalhes, né? Uma das principais lições do filme é mostrar como negociar com investidores. Mas a todo momento você percebe características de liderança, de visionário no Steve Jobs. Para quem não leu a biografia, eu recomendo, é muito legal. Ela entra muito mais em detalhes, né, claro, do que o filme na vida do Steve Jobs, na maneira de como ele pensava, né, e de como tudo aconteceu. Tem um outro livro também muito legal, que é o fascinante Império de Steve Jobs. Esse livro foi lançado antes da biografia, mas conta perfeitamente a história de como começou a Apple, inclusive contando paralelamente a história da Microsoft. E aí vai mais uma informação. Em 1999 foi feito um filme para a TV americana chamado Piratas da Informática, né? Ou como ficou conhecido aqui, Piratas do Vale do Silício, que conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs quando eles começaram. Para finalizar sobre o Jobs, né, o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, ele não concordou com essa versão, ele disse que não tem a ver com a realidade essa versão do filme, e ele está participando como consultor de uma outra produção que vai falar sobre a vida do Steve Jobs. Vamos ver o que vem aí, né? Mas assim, se tratando do Steve Jobs, sempre tem coisa legal. Vamos ver. O último filme desse ranking é O Lobo de Wall Street, que conta a história do Jordan Belfort, né, que era um corretor da bolsa, que usava de meios ilegais, né, e era muito envolvido com drogas e pornografia. O filme é bastante pesado no início, né, ele tem bastante cena de sexo e tal, só que é um filme que é muito rico assim, no desenrolar da história de como foi que ele cresceu, como foi que ele se destacou na Bolsa de Valores, e aí depois ele foi preso e foi condenado, né. Hoje o Jordan Belfort ele vive de dar palestras, e inclusive ele está vindo para o Brasil aí, a gente está no dia 30 de março, ele vai vir no dia 26 de julho de 2015 em São Paulo para dar uma palestra, e eu acho que é muito legal para quem tem vontade, principalmente investidor, acho que vale a pena dar uma olhada no que ele tem para dizer. É um cara, um figurão assim, né, que se destacou muito em Wall Street. Um detalhe de algumas fontes é que dizem que ele passou muito pouco tempo, na verdade, em Wall Street, e ele não era conhecido como o lobo de Wall Street, né? Ele se destacou, cresceu rápido, foi condenado, teve todo o escândalo lá. Ele desenvolveu um livro, né, onde foi baseado o filme, e aí depois disso ele começou já a viver de palestras e instruções e consultoria para investidores. Mas é um cara fantástico também, uma vida cheia de lições, assim, acho que vale a pena acompanhar. Inclusive, na cena do final, onde tem um apresentador que chama o Jordan Belfort, né, para fazer uma apresentação, o apresentador é o Jordan Belfort. Então, para você que não conhece ele ainda, ele faz a pontinha ali no filme, tá? Baddest motherfucker I have ever met. So I want you right now
to give a warm Auckland, New Zealand welcome for my good friend and the world's greatest sales trainer, Mr. Jordan Belfort. Esse filme se destacou também e ele entrou no recorde da quantidade de palavrões, né? Fuck foi falado durante as 3 horas do filme 507 vezes. O filme anterior era do Spike Lee com 435 vezes, então ele disparou aí de uma distância bem grande. Mas é um filme que vale a pena dar uma olhada, e é bem interessante a vida desse cara aí. As principais características aqui são jogo de cintura, networking, né? E a parte de relacionamento com investidores também. E esses foram os 5 filmes aí que todo empreendedor deve assistir. Provavelmente eu vou fazer uma outra lista, né? Vou aumentando isso, mas esses são os filmes assim mais recentes e que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Mais uma vez eu peço, deixa o seu comentário aí, fala pra mim o que você achou, o que você está achando desse conteúdo. Você já viu esses filmes? O que você aprendeu em cada um desses filmes, né? O que você achou dos filmes? E se você lembrar de mais algum filme que pode entrar nessa lista aí, deixa um comentário também que é bem interessante, tá bom? Curte o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.